E o governo federal recebeu nesta semana o texto do anteprojeto de atualização do decreto-lei em vigor há quase 60 anos, que propõe a criação de uma nova lei geral da gestão pública. O decreto é considerado um dos pilares da administração pública federal, com regras para a estrutura organizacional e do funcionamento do Estado. Mas algumas demandas por reforma de eficiência, inovação e transparência colocaram em pauta a necessidade de sua revisão. Para a gente entender um pouco mais desse projeto, nós conversamos agora com o Marcelo Figueiredo, presidente da Associação Brasileira de Constitucionalistas Democratas, sempre conosco aqui na Jovem Pan. Doutor Marcelo, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, é um prazer. Boa tarde a todos os ouvintes, aos seus ouvintes. O prazer é todo nosso. Doutor Marcelo, queria já a sua análise inicial a respeito desse anteprojeto, da necessidade de uma atualização. O que é que precisa mudar em relação à legislação de gestão pública? Veja, o projeto é bem moderno, é inovador, traz alguns aspectos interessantes, porque ele realmente coloca na administração pública brasileira, não só a administração, mas também as empresas que trabalham com o setor público, vamos dizer, em parcerias, com um foco novo de gestão, uma gestão mais moderna, mais eficiente. Por exemplo, trabalhando com a tecnologia digital, obriga que tanto a União, os estados e os municípios possam agir de acordo com as novas tecnologias. Então é muito positivo, me parece, a intenção do projeto, que é colocar o Brasil na modernidade do ponto de vista de eficácia, de eficiência, de gestão, etc. Também é importante lembrar que o projeto está afinado com os tratados internacionais que o Brasil assinou no que diz respeito a meio ambiente, boa gestão, boa governança, etc. Então, não é apenas você ter uma gestão econômica, mas é também, por exemplo, respeitar o meio ambiente, por exemplo, dar sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social e sustentabilidade econômica. Então, toda a política pública agora no Brasil precisa ser avaliada não apenas em relação à sua eficiência econômica, mas também em relação ao impacto ambiental que ela traz, ao impacto social que ela traz, etc. Então, eu digo que, numa maneira geral, o projeto é positivo. Agora, é claro, nós sabemos que existe um problema no Brasil, que é a falta da reforma administrativa. A reforma administrativa é algo que o Congresso deveria fazer, o Executivo deveria propor, ou o Congresso, enfim, e isso não veio. Então, essa eu acho que é a grande falha do projeto, foi não atacar o problema da reforma administrativa. É verdade que ele não se propõe a isso, ele diz que ele apenas organiza o funcionamento da administração pública e tem por foco a efetividade das políticas públicas. Então, esse é o grande eixo do projeto, é dar efetividade à política pública, perguntar à população o que ela quer, verificar o orçamento, se tem recurso para aquela política e acompanhar essa política desde o planejamento até o final da política. Esse é o foco do projeto. Agora, eu acho que perdeu-se a oportunidade, talvez venha um outro projeto a esse respeito. Eu sei que é uma situação bem delicada, porque envolve super salários, envolve privilégios de uma casta de servidores públicos dos 3 poderes que recebem salários além do teto, inclusive militares, juízes, promotores, enfim, diretores de empresas estatais e tudo isso. Então, esse é o grande problema do Brasil. Os gastos com o funcionalismo público são muito elevados. Nós pagamos salários muito superiores à Alemanha, à Itália, aos Estados Unidos, etc. Então, perdeu-se a oportunidade de também atacar o problema da reforma administrativa, que é necessário.
Mas, afora isso, o projeto é interessante porque ele realiza e aperfeiçoa parcerias com as empresas privadas, como eu disse, prevê uma transformação digital em toda a administração pública, aperfeiçoa os mecanismos de controle da gestão pública, dos gastos públicos, e nesse sentido ele é positivo, porque ele sinaliza para uma grande transformação da administração federal, estadual e municipal. É claro que os estados e os municípios podem respeitar os princípios, mas não são obrigados a seguir exatamente essa lei. Mas se quiserem seguir, eles podem, porque o projeto permite. E é claro que é natural que os estados também, a partir desse projeto, aprovem as suas próprias leis de gestão pública com foco na efetividade das políticas públicas. Doutor Marcelo, eu vou trazer para a nossa conversa, para a próxima pergunta, a doutora Cíntia Nunes, que vai te fazer a próxima pergunta. Pois não. Olá, boa tarde, é um prazer estar aqui, tive uma aula aqui, muito importante. A minha pergunta seria: qual a principal contribuição que o professor acha, que o doutor acha que realmente o projeto traria? Se fosse para selecionar a principal, a mais inovadora, qual seria a mais importante? Olha, eu acho que o foco é na governança pública do projeto. A mais importante me parece que seja a possibilidade do Estado, e quando eu falo Estado eu digo União, Estados e municípios, não apenas a União, antes de traçar uma política pública, seja na área de saúde, educação, etc., discutir com a população o que ela pensa a respeito, quais são os problemas, por exemplo, na saúde. O problema de atendimento é falta de especialista, é falta de hospital, é fila para consulta. Então, antes de traçar a política, tem que ouvir a população interessada e verificar qual a necessidade. E aí, eventualmente, fazer parcerias da União com o Estado, do Estado com o município, do governo federal, estadual e municipal, com as empresas privadas, com as fundações privadas, com as organizações sociais, etc. Então, eu acho que o principal ponto no projeto é ouvir a população e dar voz à população através da participação popular para traçar as políticas públicas. E o segundo ponto, acho que seria a transformação digital. O projeto pretende simplificar todas as relações públicas. Hoje a gente sabe que existe muita burocracia na administração, tudo é papel para lá, papel para cá, carimbo, etc. E não tem sentido hoje, com toda a tecnologia que nós dispomos, e-mail, WhatsApp, internet, né? Seria muito mais rápido as pessoas usarem os serviços públicos utilizando do serviço. A maioria das pessoas já tem celular hoje. Então, eu acho que essa é a grande revolução. É claro que uma lei não passa de um dia para o outro, essa realidade não vai ser alterada, vai precisar de investimento público, etc. Mas, pelo menos, isso já está na lei, a possibilidade de promover a inclusão digital das pessoas, dos cidadãos, etc., e ouvir todos eles em relação a essas parcerias que agora podem ser aperfeiçoadas. E, por fim, a questão do controle. Nós sabemos que numa república é muito importante que os recursos públicos sejam bem utilizados. Afinal de contas, todos nós pagamos muitos impostos e nem sempre temos o retorno desses impostos em bons serviços públicos. Então, a lei pretende aperfeiçoar um pouco os mecanismos de controle, seja interno ou externo, e também permitindo à sociedade que fiscalize esses recursos públicos, né? Inclusive suspendendo os serviços que não estão dando certo, obrigando as pessoas a apresentarem atestados de idoneidade, etc. Quer dizer, para que o Estado não contrate com empresas corruptas, com empresas que lavam dinheiro e todas essas coisas que, infelizmente, nós vemos no jornal todo dia.
Doutor Marcelo, uma última pergunta. A questão que eu quero trazer é se essa lei vai abarcar ou não a administração pública indireta também, as empresas públicas, as estatais, enfim, porque a gente viu, por exemplo, nos últimos anos, o déficit dos Correios, por exemplo. E aí a gente está falando de eficiência, né? Fazer mais, gastando menos, cuidar com maior zelo do dinheiro público. Uma lei como essa poderia gerar uma administração mais saudável, economicamente saudável e sustentável para os Correios, por exemplo? Excelente pergunta. Você sabe pegassem essa nova lei, eles teriam a possibilidade de não, por exemplo, ajudar os Correios, de não haver auxílio do governo fiscal ou uma empresa que claramente não é eficiente, né? E que tem aumentos além do mercado. A gente sabe que os funcionários do Correio receberam gratificações sem que a empresa tivesse condições de dar essas gratificações. Então, essa é excelente pergunta. Eu acho que os Correios, nessa nova lei, teriam que ser ou paralisados ou privatizados através ou de uma concessão privada ou de uma parceria público-privada, ou passar todo esse serviço de Correios para, como foi feito na telefonia, por exemplo, né, para as empresas privadas de logística, porque hoje nós temos várias empresas que poderiam baixar o preço dos serviços dos Correios e também, é claro, ficar com a parte mais complicada, mais deficitária, que é exatamente a correspondência normal, as cartas, né? Mas a gente sabe que hoje em dia, com o WhatsApp, com o e-mail, etc., diminuiu grandemente o volume de postal dos Correios, né? Conversamos aqui com o Dr. Marcelo Figueiredo, presidente da Associação Brasileira de Constitucionalistas Democratas. Dr. Marcelo, muito obrigado pela sua participação. É sempre um prazer te receber aqui na Jovem Pan. O prazer é todo meu. Um abraço para você e todos os seus ouvintes. Um bom fim de semana. Para todos nós.